Nós vamos falar do FEAP, Fundo de Expansão Agropecuária Paulista. Estamos aqui nos estúdios da TV Itapê com o Nelson Corrêa de Lara, que é médico veterinário e assessor de políticas públicas da CAT Regional de Itapetininga. Tudo bem, Nelson? Como é que você está? Tudo bem, grande prazer estar aqui novamente. Opa, a gente que agradece. O FEAP, né, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, ele é um programa do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para fomentar ainda mais o agronegócio. Eu vou pedir para o Nelson primeiro explicar como é que funciona esse programa, Nelson. Então, nós temos esse programa ligado à Secretaria da Agricultura, né, do Estado de São Paulo, e ele tem 3 pilares principais, né, que seriam o econômico, social e o ambiental. Então, é um programa amplo em que a gente faz a ATER, né, que é o atendimento ao produtor, atendimento técnico, mas sempre visando, além da parte econômica, a parte ambiental, né, e tentando estruturar o produtor para que seja o quê? Capaz de levar a sua propriedade, né? Então, a gente tem como pilar que a propriedade seja autossuficiente, que não dependa de crédito, que não dependa de outros tipos de, né, de crédito que você pode consignar, né? E dentro disso vem o FEAP, que é para quê? Para fazer esse apoio ao produtor que tem alguma dificuldade. Então, a gente sabe que a dificuldade financeira não passa somente na parte urbana, né? A gente tem a parte também aí pecuária, agrícola, que está passando por grande dificuldade. Então, o FEAP vem para apoiar esse produtor, esse pequeno produtor que é o foco do governo do estado, né? A gente sabe que nos anos de 2023 e 2024 foram 250 milhões que foram investidos, né? E desses 250 milhões foram 323 municípios do estado de São Paulo que foram atendidos. Foram mais de 2.500 produtores que receberam esse benefício, né? A gente fala que é um benefício, né? O benefício do crédito, sim, tá? Então, isso é o pilar principal do nosso FEAP, né? E a gente tem como beneficiário quem? Esse que é uma coisa muito importante, que é o pequeno produtor, é o foco nosso, né? Então, o pequeno produtor, a gente vê que ele tem uma dificuldade financeira, principalmente de liquidez, né? Então, esse pequeno produtor é o nosso foco principal. Então, a gente tem o pequeno produtor, que é a pessoa física, como CPF, né? A gente tem ele como pessoa jurídica, se ele tiver já alguma agroindústria, e também a gente faz o apoio a cooperativas e associações também, tá? Então, a gente age nessas 3 linhas, né? Então, tanto o produtor rural como pessoa física, e também como pessoa jurídica e associações e cooperativas. E cada um deles tem alguns requisitos para serem beneficiários, né? Então, a gente fala que o produtor pessoa física, né, de CPF, que a gente fala, ele tem que ter área até 10 módulos fiscais do município que vai ser atendido, e a renda dele, dos últimos 12 meses, não pode passar de 3 milhões. Então, esse é um fator importante para o enquadramento de produtor pessoa física, né? E a gente sabe que isso é uma coisa bem extensa, né? Quer dizer, a gente pega a maioria dos produtores e se encaixam nesses 10 módulos fiscais, né? E rendimento até 3 milhões. Então, isso é uma coisa importante como beneficiário. E qual é a especificidade disso? Quando a gente fala em termos de faturamento de 3 milhões, o pessoal fala, nossa, 3 milhões é muito, né? E a gente fala de uma renda total bruta. Então, quando a gente vai fazer um plano, a gente pega todo o ganho desse casal. Hoje a gente tem como o produtor e a esposa, né? E toda a renda deles que entra, então, em termos de pecuária, agricultura, e também outros ganhos que tem em termos de INSS, aposentadoria, benefício, outras rendas que entram, mas mais de 50% dessa renda, ela tem que ser proveniente do estabelecimento rural. Então, a gente tem que caracterizar ele como sendo produtor rural.
Então, a maior renda dele tem que ser proveniente da propriedade rural e o limite de soma todas essas rendas até 3 milhões. Então, a gente tem uma variedade aí de produtores que conseguem se encaixar nesse quadro. Tudo bem. E a nossa, aqui Itapetininga, e na microrregião, né, que é atendida pela CAT Regional de Itapetininga, a gente tem uma diversidade enorme, né, de produtores, de pequenos produtores, né? Então, eu vou pedir para o Nelson explicar que tipo de agronegócio pode ser beneficiado aí pelos recursos do FEAP, Nelson. Então, nós temos várias linhas, né, que entram como crédito rural. E ela é bem ampla nesse tipo de coisa. Então, a gente tem uma linha que chama Desenvolvimento Rural Sustentável, em que a taxa de juros anual dele é de 3 a 5%. Então, vocês veem que é uma taxa de juros muito abaixo do mercado. Isso torna muito atrativo. E esse de 3 a 5%, ele vai ser determinado de acordo com a renda que a pessoa teve nos últimos 12 meses, ele vai se encaixar em um desses 3 tipos de juros, né? Então, esse tipo de juros, ele é bem convidativo às pessoas que vêm, né, fazer o FEAP. E eu preciso frisar que é assim, para a pessoa física, né, nós temos o valor total até 250 mil que pode ser o quê? Financiado, né? Para a pessoa jurídica, ela seria um valor maior, né, de até 800 mil, né? E para pessoa, associações e cooperativas, né, já é um valor de 800 mil também, tá? Então, é um valor que a gente consegue contabilizar bem para poder fazer essa manutenção do que ele quer pleitear, né? E esse desenvolvimento rural sustentável, ele além das pequenas indústrias que ele pode pegar, ele vê energias renováveis, né? Ele vê construção civis também, que seria importante. Então, uma adequação das suas instalações para melhor produção, você consegue fazer isso, tá? A gente tem uma linha que é de aquicultura também, então o pessoal que faz tanque-rede, né? A gente consegue fazer também alguns projetos, né? Para a parte de fruticultura, viticultura, produção de mudas, cultivo de morango. Então, esse pessoal que mexe com fruticultura, eles também conseguem o quê? Fazer um projeto. Isso vai desde a plantação, renovação desses pomares, né? A gente consegue fazer isso, tá? Tem uma outra linha muito importante que é do leite. Então, as pessoas que mexem com leite, eles podem pleitear, comprar resfriadores, fazer ordenha, construção voltada para a parte de leite, né? Então, eles conseguem esse tipo de financiamento. Para a pecuária de corte também, a gente tem as pessoas que precisam renovar coxos, precisam fazer cerca, instalações, eles conseguem também esse tipo de coisa. A gente só não faz compra de matrizes, então o pessoal vai atrás muito de compra de vacas, a gente não consegue fazer esse financiamento através do FEAP, tá? A gente consegue o quê? A compra de sêmen para modernizar, melhoramento genético, então a gente consegue através do sêmen. E aquisição de reprodutores, então no caso machos, né? Para fazer a melhora de rebanho, isso a gente consegue também. E tem uma que é de mulher agro, isso é muito interessante, que é um valor, né, de até 30 mil reais, em que ele é passado para produtora rural para fazer algumas adequações que ajudem o quê? Na manutenção e na produção da sua atividade, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, precisa construir um barracão para armazenamento, alguma coisa, então, isso é realmente colocado dentro do FEAP. Então, essas linhas são a de crédito, tá? Isso é muito importante. E vale a gente frisar que, assim, o crédito, ele é tomado, né? E são 12 meses de carências e até 84
4 meses para pagamento. Então, é um prazo longo para poder ser pago isso, né? A gente tem também algumas linhas de subvenção e subsídios. Esses são muito importantes, porque eles agem na parte de ambiental. Então, a gente fala que é o berços d'água e águas rurais. Esses dois projetos, eles contemplam realmente aquelas propriedades que têm um problema com erosão, aquelas propriedades que precisam fazer curva de nível, né? Então, essas propriedades que têm esses problemas, né? Elas podem procurar para fazer esse tipo de manutenção. Então, a gente faz um projeto, né? Em que você pode fazer toda a parte estrutural, né? E ele tem uma subvenção de R$25 mil. Então, até 25 mil. Só que existe o quê? Um escalonamento de contrapartida. Então, dependendo do tamanho da propriedade, se tiver até 4 módulos fiscais, o governo entra com 90% e o proprietário entra com 10% desse valor. Então, não precisa usar os 25 mil. Às vezes, ele vai fazer um projeto em que fica em 10 mil. Então, o governo entra com uma parte, que seria os 90%, e ele entra com 10%. A subvenção passa para 85% até 4 módulos fiscais. Desculpe, até 15 módulos fiscais. Tá? E acima de 15 módulos fiscais, isso leva a 50%. Então, o governo paga 50% e o produtor paga 50%. Então, esse é um projeto que a gente tem e auxilia muito até aqueles locais que precisam de uma infraestrutura para esgoto, entende? Então, não tem saneamento básico. Isso pode ser contemplado através dessa subvenção. Então, esse programa é muito importante, porque ele está agindo diretamente no meio ambiente. E é uma forma de subsídio muito bem regulamentada já. Só que a gente precisa da participação de quem? Do produtor rural. Então, o governo entra com uma parte e o produtor entra com outra parte, tá? Existe outros em que a gente faz um convênio com algumas instituições. Então, a gente tem o Protrator e Proimplemento. Esse Protrator e Proimplemento, ele está ligado a Sicredi, Sicob e Cressol. Então, através de uma declaração que a gente dá, que é a declaração de aptidão ao FEAP, ou através da CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, o produtor tem acesso a esse programa nessas 3 instituições para fazer a compra de trator, né, até 125 cavalos, e implementos que vão ser usados. Então, a gente passa um subsídio nos juros, né, para poder ser mais atrativo ao produtor rural. E também tem uma que é o Irriga São Paulo, né, que está sendo operacionado pela Coplacana e Copercitrus também. Isso é muito importante porque é nos mesmos moldes, né, em que faz um subsídio dos juros da mesma forma. Então, quem tiver interesse em fazer um plano no Protrator, Proimplementos ou Irriga, com certeza ele pode ir atrás de uma dessas operadoras que eles vão conseguir um juros menor, porque o governo pode subsidiar uma parte desses juros. Né? Muito bem. E a gente destaca aí, pelo que o Nelson está falando, a importância desse programa, né, do FEAP, para impulsionar, né, o nosso agronegócio. São muitas linhas aí para diversas aquisições e investimentos, né? E então, infelizmente, nosso tempo está acabando, vou ter que pedir para o Nelson fazer suas considerações finais, mas antes disso, ele também falar o que é necessário para que aquele pequeno produtor que esteja interessado, que se encaixe em todas essas possibilidades aí do FEAP, quem que ele deve procurar, o que ele deve fazer, qual que é a documentação que ele precisa ter. Nelson, fale para nós. Então, eu queria só falar, né, da importância do FEAP e da credibilidade do FEAP. Então, o FEAP, hoje, para você fazer um crédito no FEAP, existe o crédito orientado. Então, quem procurar uma das casas da agricultura, através de um desses benefícios do FEAP,
vai ser solicitado alguns documentos e é feita uma visita pré-crédito, que a gente fala. O que que é? O técnico ele vai até a propriedade e vai ver o que que a pessoa quer, aonde vai ser feito isso, como vai ser feito, orienta, e pode ser o quê? Que seja aprovado ou não esse pré-crédito. Após isso, o que que é? Nós não depositamos dinheiro como as outras instituições fazem, né? Tipo Pronaf ou o banco quando libera. A gente libera contra a nota, ou seja, quando termina todo esse processo, já está consolidado, e emite a nota, o governo vai e restitui esse dinheiro. Então é feita uma visita também para ver se esse dinheiro foi o quê? Aplicado naquilo que foi feito no planejamento. Então o plano simples ele é feito exatamente para saber o quê? O que vai ser feito. Então tem que ser feito, senão o dinheiro não é liberado. E um ano depois volta-se o quê? Para fazer uma outra visita para ver se aquilo foi consolidado. Então esse crédito orientado é muito importante hoje e é o diferencial nosso para quê? Para todas as outras instituições que fazem esse tipo de empréstimo. Então existe o acompanhamento do Estado que antes esclarecendo, logo após que é concluído e um ano depois desse final para a gente ter esse tipo de acompanhamento e ver que o recurso público foi bem utilizado. E muito importante, hoje a gente tem até o quê? A visita do Tribunal de Contas, né, do Estado, que vai ver, ele pode ver o quê? Se isso foi aplicado dessa forma mesmo. Então tem todo um cuidado em quando a gente vai ceder esse crédito numa parceria muito firme entre produtor rural e o técnico o quê? Para que seja bem feito isso. Então, o produtor ele pode procurar uma casa da agricultura mais próxima que ele vai ser orientado, tá? Para esse tipo de empréstimo. Tudo bem, então fundamental, né, essa prestação de contas aí, porque afinal de contas é o dinheiro público, né, e não só por ser um dinheiro de todos, né, da sociedade, mas também porque o resultado só vai estar garantido na medida em que realmente eles forem bem utilizados para essa finalidade, não é mesmo, Nelson? Então, esse ponto realmente foi muito importante que o Nelson falou. E agora sim vou pedir para as considerações finais do Nelson. Bom, eu queria agradecer sempre a TVI que atende a gente, né? Espero ter esclarecido, né? O tempo não permite que a gente fale tudo, né? Mas é uma ampla, né? Margem que a gente tem para poder fazer isso. A gente só precisa do quê? De uma parceria realmente com o produtor rural, um comprometimento dele para que a gente possa fazer todo esse tipo de trabalho. Bom, e estamos à disposição na Casa da Agricultura, né? Vocês podem procurar que a gente vai conseguir atendê-los. Tudo bem. E nós nos comprometemos aqui a trazer o Nelson mais vezes aí para ele dar continuidade nessas informações tão importantes, né, como a gente sempre fala aqui no programa, pelo setor do agronegócio, da agropecuária ser uma das vocações econômicas tão importantes aqui de Itapetininga. Então a gente agradece aí ao Nelson Corrêa de Lara, que é médico veterinário e também é o assessor de políticas públicas da CAT Regional de Itapetininga, e também agradecer a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.